Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zart. Eu sou Andrei Lodea. Esse episódio o tema será Gosto. Muito bem, estamos recebendo no estúdio o professor Gerson Trombetta. Andrei, apresenta pra gente quem é esse professor e por que ele está aqui para falar sobre esse tema. Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde, gente. Seja bem-vindo. O professor Gerson é professor do curso de Filosofia, professor da disciplina de Estética nos cursos de Música e Arquitetura e professor do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo. Eu queria lançar uma primeira pergunta para a gente. Na verdade, quando eu pensei nesse tema, eu pensei logo na questão de que, pessoalmente, eu gosto bastante de mondongo. Né? É uma das preferências, mas muitas pessoas não gostam muito dessa iguaria. O Tatiel, né? Por exemplo. Mas depois a gente pode discutir mais sobre isso, né? Mas uma das perguntas que a gente poderia iniciar a discussão é, afinal, gosto se discute? Então, colegas, obrigado por terem me colocado nessa empreitada, assim, sobre esse tema de difícil solução, né, e ao mesmo tempo tão presente na nossa vida. Assim, é um tema sobre o qual eu gosto de falar, né, porque ele é um tema profundamente humano, assim, um tema completamente conectado assim, com o nosso cotidiano. E para responder à questão que você levanta, se afinal o gosto se discute, nós precisamos fazer um ato assim que o Descartes nos ensinou. Quer dizer, se uma coisa é complicada, vamos dividi-la, né, em partes. Descartes e também Jack o Estripador faziam assim. Mas nesse caso é interessante a gente prestar atenção sobre a pergunta, afinal o gosto se discute, dizendo que a pergunta é incompleta, assim, né, porque a palavra gosto tem nuances distintas. Nem sempre aquilo que a gente chama de gosto é aquilo que o outro está chamando de gosto. Ou aquilo que a gente chama de gostar é o mesmo que o outro está definindo por gostar. A gente usa o verbo gostar para se referir a mondongos, né? E para se referir a pessoas. A gente usa o verbo gostar para se referir a teorias, eu gosto de determinada teoria, e a gente usa o verbo gostar para se referir ao tipo de coisa que dá prazer para a gente. Então, um gosta mais de correr, outro gosta mais de jogar futebol, outro gosta mais de jogos de azar e assim por diante. Então, a semântica da palavra gosto é muito ampla. E quando a gente usa a expressão o gosto questões de gosto não se discute, ou a sua formulação latina, que também é bonita, né? De gustibus non est disputandum, né? De cara a gente pode perceber algumas contradições que tem ali, né? Primeiro porque, como você já ensinou, Andrei, a gente passa boa parte da vida discutindo sobre questões de gosto. Se alguém de vocês já passou pela tarefa, por exemplo, de escolher a cor de uma parede, de um quarto, onde várias pessoas fossem passar por esse ambiente, ou a cor da parede de uma sala, se alguém de vocês já teve alguma discussão com a própria esposa ou com a namorada sobre que tipo de sofá iriam comprar, vocês vão perceber que a gente passa horas debatendo aí sobre o que é mais interessante, sobre o que combina mais, e é só escolher uma cor, sabe? Agora, qual cor vai nos agradar mais, né? Qual sofá vai nos agradar mais? Isso dá pano para muita manga. Então, sobre questões de gosto, nós estamos o tempo todo discutindo, né? Então, é interessante observar que a expressão gosto não se discute é
está em contradição com a nossa prática. Nós passamos muito tempo discutindo sobre questões de gosto. Então, questões de gosto se discutem. Né? Questões de gostos fazem parte do nosso cardápio cotidiano de discussão. É importante também deixar bem claro que nem sempre, por a gente gostar da mesma coisa, é pelos mesmos motivos que a gente gosta. Exatamente. Então, tem um componente ali, Tatiel, que é subjetivo, assim, tá? Depois eu quero falar mais sobre isso, porque talvez ali esteja a pista por que a gente usa essa expressão, né? Por conta desses componentes subjetivos que tem no gosto. De outro lado, assim, a gente costuma a todo momento fazer hierarquizações do gosto. A gente diz, não, tem um gosto que é bom gosto e tem o gosto que é um mau gosto. A pessoa lá que se veste com roupas espalhafatosas, com gravatas hipercoloridas, com um terno laranja, por exemplo, para ir para um velório, né? A gente diz que ele está inapropriadamente vestido e até pode comentar, olha, se vestiu com um gosto questionável, né? Ou um sujeito que decora a sua casa também com coisas espalhafatosas, com um ambiente todo saturado de informações, a gente chama aquilo de uma decoração de mau gosto. Ao mesmo tempo, se o sujeito está adequadamente vestido, entre aspas, a gente diz, olha, ele está vestido de bom gosto. Então, o mesmo senso comum que diz que gosto não se discute, propõe a todo momento discutir sobre o gosto e vai mais longe. Até mesmo hierarquiza o gosto, mostrando que existe um gosto mau, um mau gosto, e um bom gosto. Então, há uma contradição aí que a gente precisa resolver. Então, respeitando o bom e velho Descartes, façamos as devidas distinções, né? Afinal, o que não se discute em termos de gosto? Bom, o que não se discute em termos de gosto é quando nós respondemos imediatamente ao objeto. Tu deste um bom exemplo, um mondongo. Né? Vamos fazer aqui. Muito boa, né? Sim, vamos fazer aqui uma filosofia do mondongo. Pelo jeito, o tema desse episódio virou mondongo e não é mais gosto. Se trata da filosofia do mondongo. A filosofia ou a dobradinha, né? Que é também conhecido como dobradinha. Ele tem vários apelidos, né? O mais clássico é mondongo. E o mondongo, quando ele entra no nosso corpo, né? Ou quando entra pelas narinas, quando entra pelo nosso paladar, o mondongo produz reações e efeitos que são absolutamente subjetivos. Assim. Eu não tenho como controlar. E eu, por mais que me esforce, não eu, o Tatiel, né? Nem eu, nem você que gostamos muito do mondongo. Mas o Tatiel, ele está sendo absolutamente honesto com ele mesmo, né? Por mais espírito aberto que ele tenha para novas experiências do paladar, para novas experiências culinárias, ele está sendo... O Alisson, que nos acompanha aqui, o operador das máquinas desse podcast, né? O Alisson também está sendo absolutamente honesto quando ele diz que não gosta de mondongo, né? Porque a reação que ele tem com relação ao mondongo ultrapassa, digamos assim, qualquer mediação de consciência, né? Não adianta eu oferecer aqui para o Tatiel o grande livro do tratado sobre os benefícios e as maravilhas do sabor do mondongo, que o Tatiel vai ler esse manual e vai chegar no final e dizer, continuo não gostando, porque quando eu sinto o cheiro, ou sinto o sabor da primeira garfada, já me dá uma repugnância, ou sei lá que outro tipo de efeito que essas pessoas que não gostam de mondongo sentem. Mas o que há ali é uma honestidade profunda. Por que há essa honestidade profunda? Porque a relação aí é muito imediata. Não há nenhum tipo de mediação entre o sujeito, Tatiel, e o objeto mondongo. A relação aí é muito direta. Então, eu não consigo colocar mediações aí no meio. Eu não consigo colocar convencimento. Não consigo, talvez, nem colocar razões. E se eu começar a fazer um questionário ao Tatiel, perguntando por que ele não gosta de mondongo, talvez o próprio diálogo vai perder sentido, sabe? Porque a gente não consegue nem dizer as razões por que não gosta. Simplesmente não gosta. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, no exemplo oposto, né? Do chocolate. É raro encontrar alguém que não goste de chocolate. Talvez o Alisson, não?
Tatiel, chocolate sim, mondongo... não. Chocolate, ok? Eu gosto dos dois. É muito... Não junto, né? Olha, já tem um gosto em comum, né? Poderia fazer. Já não precisam mais brigar. O chocolate é a mesma coisa, quer dizer, você imagina, por exemplo, um sujeito que acabou de ganhar um ovo de chocolate gigante, né? E tá com a cabeça enfiada naquele ovo. Obviamente sorvendo aí muito prazer, né? Fica muito claro pela forma como ele devora o ovo de chocolate. E aí não adianta você interromper esse sujeito e dizer assim, fulano, sei lá, Andrei, Tatiel, tá gostoso? O sujeito vai parar o que está fazendo, vai olhar para ti e vai fazer simplesmente sim, vai confirmar. Aí você pergunta, por quê? Por quê? Por que está gostoso? Já a própria pergunta ela não tem valor aqui, sabe? A própria pergunta, por que você está gostando de chocolate, parece ser inócua. Ela não vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Por que eu estou gostando? Porque está gostoso? Que está bom? Ou porque isso me é prazeroso? Então tem um lugar assim da nossa relação com os objetos, com as coisas que nós comemos, com as coisas que nós bebemos, com as coisas que nós enxergamos, em que a gente está numa relação muito direta com elas e é quase como que uma resposta imediata dos nossos sentidos. Talvez ali sim gosto não se discute, sabe? Porque todo mundo está muito honesto aqui. Não faz sentido eu discutir. Não minta, Tatiel. Você gosta de mondongo. Diz, não, eu não. Não minta, Alisson. Eu sei que tu não gosta de chocolate. O Alisson não está mentindo. Não haveria um problema aí. Não é. E não se discute mesmo. Assim. Ali a relação é subjetiva mesmo. Isso pode ser transformado? Pode, mas não tem receita. Sabe? Pode ser que daqui a um tempo, sei lá, o Tatiel começa a fazer algumas viagens por outros países ou vai ser obrigado a comer mondongo porque está numa situação crítica por causa da fome. Enfim, e aí começa a entender como é que o mondongo é feito, ele mesmo começa a cozinhar da maneira dele, e lá pelas tantos dias eu aprendi a gostar. Sabe? Pode ser que isso aconteça, mas isso não é regra, sabe? Isso é completamente em aberto. Pode ser que, com o tempo também, a gente deixe de sentir certos sabores que nos desagradavam e passa a vê-los como agradáveis. Agora, isso de fato não se discute porque eu não posso problematizar o gosto do Tatiel nesse particular. Por outro lado, como eu falei, a palavra gosto não se refere só às coisas que a gente come, às coisas que a gente cheira, né? Eu uso a palavra gosto para me referir, por exemplo, a obras de arte. Eu uso a palavra gosto para me referir sobre músicas. Eu uso a palavra gosto para me referir sobre, até sobre teorias, né? E quando eu me refiro a essas outras ocasiões da experiência do gosto, aí sim eu tenho mediações. Vou dar um exemplo. Imaginem, por exemplo, que eu resolva decidir se eu gosto ou não de arte contemporânea ou arte moderna. Aí minha única referência de arte moderna, o famoso a fonte, né, a famosa La Fontaine do Marcel Duchamp, que é aquele vaso sanitário que todo mundo conhece, né? Que foi enviado para uma exposição, aliás, por ele mesmo, né? Ele mesmo enviou aquilo para ele mesmo, que era curador da exposição, e apresentou aquilo para os outros curadores, dizendo, vamos aceitar isso como arte ou não. Então aquilo ficou um ícone da ruptura, assim, que a arte moderna, no caso, aqui representou. Então vamos supor que a minha referência de arte moderna seja o vaso sanitário do Marcel Duchamp. E nada mais. Então, aí me pergunto, você gosta de arte moderna? E eu penso no vaso sanitário. Isso não. Eu acho de uma pobreza aquilo, uma pobreza técnica e tal. Isso tá bom. Se a minha referência é essa, a minha jurisprudência honesta me manda dizer que eu não gosto. Agora, eu posso educar esse gosto? Eu posso educar esse gosto? Eu posso ampliar as minhas referências sobre arte moderna? E isso vai alterar a minha forma de percebê-la? Quase com certeza. Eu brinco muito com os alunos aqui de arquitetura, ou mesmo aqui os alunos de música, durante as disciplinas de estética, que é exatamente sobre percepção do mundo.
e faz uma brincadeira com eles, assim, por exemplo, na arquitetura eles têm lá nos primeiros semestres uma cadeira onde eles vão examinar, sei lá, treliças, ou deixando isso numa linguagem mais simples, vão examinar a cidade, o urbanismo, e vão perceber muito a construção das fachadas. Então, o pessoal começa a estudar arquitetura e começam a enxergar coisas que até então não reparavam. Então, por exemplo, a pobreza das fachadas dos prédios, ou o quanto de prédios históricos estão escondidos, principalmente aqui na nossa cidade, por soluções arquitetonicamente questionáveis, ou por grandes outdoors, por placas gigantes, por neon. Então, a fachada... Então, o aluno começa a estudar arquitetura e, de repente, a cidade muda totalmente para ele, sabe? Então, de repente, a rua que ele gostava de frequentar, porque era a rua que ele cresceu com os amigos, de repente, aquela rua tem se demonstrado agora não tão interessante, porque ele descobriu que todos os prédios históricos estão apagados por soluções arquitetônicas questionáveis. Então, ele consegue, ao mudar a percepção, reconfigurar o próprio gosto, sabe? E reconfigurar o seu julgamento. A esse tipo de gosto nós chamamos de capacidade de julgar. Sabe? É uma capacidade de julgar. Então, eu estou julgando a arte, eu estou julgando a arquitetura, eu estou julgando a música, eu estou julgando uma teoria. Então, eu estou lançando mão de uma capacidade muito mais complexa. Não é uma mera reação dos meus sentidos com um objeto. Existe um movimento interessante também, professor, que é a questão de tudo que é popular ser tratado como de mau gosto. Claro, são várias coisas em jogo aí. Tem elementos que atravessam a cultura de massas, digamos assim, que de fato são bastante questionáveis, do ponto de vista da educação e da construção do gosto. Eu posso submeter pessoas a padrões, por exemplo, de escuta muito reduzidos. Sabe? Eu posso submeter padrões de escuta muito reduzidos para um universo grande de pessoas. E aí, por exemplo, aquela velha história, né? As pessoas gostam das músicas que fazem sucesso porque as músicas de sucesso tocam muito. Né? Então, se fecha um ciclo vicioso, assim. É como você se acostumar muito com algo e lá pelas tantas você passar a sentir falta desse algo simplesmente porque você se acostumou muito com ele. Então, as pessoas, às vezes, não gostam de músicas que nunca sequer ouviram, sabe? Então, você pergunta para alguém assim, você gosta, sei lá, de Beethoven? Isso, não, eu gosto mais de música sertaneja. Mas você já ouviu Beethoven alguma vez? Não, também. E nem vou ouvir, porque deve ser muito chato. Quando nós nos referimos a objetos culturais como música, ou arte, ou poesia, ou pintura, a gente não tem uma referência laboratorial para dizer o que é boa, o que é uma arte. A gente só pode lançar mão da nossa capacidade de julgar. O que é uma boa arquitetura? Não é um engenheiro que vai dizer, não é o laboratório de experimentos que tem aqui aos montes na nossa querida universidade que vai determinar o que é uma boa, o que é uma má arquitetura. Assim como não é um laboratório aqui na FAC que vai dizer o que é boa, o que é má música. Porque daí se algoritmos e laboratórios dissessem, né, o que é interessante, o que não é interessante em termos de música, em termos de arquitetura, em termos de pintura, nós não precisaríamos da nossa capacidade de julgar. Um robô substituiria o gosto. É atrelada à singularidade de cada indivíduo e muitas vezes até essa questão do saudosismo, porque no meu tempo as músicas eram melhores, a arte era melhor, mas tem muito a ver com o sentimento que tu busca daquela época. Mas só para fazer as distinções, Tatiel, assim, uma coisa é eu dizer eu gosto de algo, e ali as pessoas se divirtam como quiserem, sabe? Você pode dizer, eu gosto disso, eu gosto de mondongo, eu gosto de música tal, aí me lembra a minha avó, lembra a minha primeira namorada, me traz uma sensação ruim porque lembra a minha primeira frustração, sabe? Isso é do campo subjetivo. Isso não, dali não se deduz nada diretamente a respeito da qualidade daquele objeto. Então, posso fazer a mesma pergunta e saindo do campo da música e falar, o que é uma boa cerveja? Uma cerveja de qualidade. Sabe? Tem um sujeito lá que acha que a melhor cerveja do mundo é aquela de lata grande.
E ele está profundamente honesto consigo mesmo a respeito do prazer que ele está com aquilo. Agora, quando o sujeito começa a estudar a cerveja, ele sabe que tem nuances, que tem variações, que tem subtipos, que tem subespécies, que tem classificações e que tem níveis de pureza, coloração, tem vários critérios que vão compor uma cerveja de qualidade. Pode ser que não é aquela que ele acha que é de extrema qualidade que ele escolhe para beber no jantar. Pode ser que ele escolha a de lata, sabe? Grande, de lata grande. Pode ser, porque é como como a gente escolhe cerveja, o vinho, né? Eu posso saber qual é que é o vinho da mais alta qualidade, pela sua complexidade. Veja, quando eu estou dizendo assim, a sua mais alta complexidade, eu estou amenizando minha subjetividade e tentando, a partir de referências, eu chamo isso de jurisprudência, a partir da minha coleção de experiências, a partir da minha coleção de experiências acumuladas, de percepção que eu tenho daquele objeto que foi se aprimorando com o decorrer do tempo, eu consigo julgar melhor o vinho, ou julgar melhor a cerveja. Tá, mas por que tu não bebe o melhor vinho, já que tu conhece? Primeiro, que eu não tenho dinheiro para isso. E segundo, porque ninguém suporta tanta complexidade. Às vezes a gente quer uma coisa simples, quer um vinho simples, quer uma cerveja simples. Esse é o campo da subjetividade. E quando eu vou para cá, aí percebam que, para mim, a equação, né, da melhora da minha capacidade de perceber o melhor vinho, a melhor cerveja, está diretamente conectada com o enriquecimento da minha percepção, sabe? Isso é uma coisa. Então, enriquecer a percepção é qualificar a nossa capacidade de julgar. Então, quanto mais percepções distintas e ampliadas eu acumular, melhor a minha capacidade de julgar. O problema da cultura de massas é que, normalmente, ela tende a vetar outras formas de percepção. Por isso que as pessoas, às vezes, se fecham nos seus nichos. Quando a gente amplia, é que a gente se torna mais apto para julgar. Agora, eu posso conhecer todos os tipos de músicas e chegar em casa e ouvir, botar no fone de ouvido, no último volume, atirei o pau no gato. Sabe? É isso que eu gosto. Pronto. A ideia é de que o gosto, ele pode ser educado? Pode e mais. Deve, né? Porque quando a gente aumenta o nosso espectro de percepção, a gente descobre novos prazeres também, né? Porque toda vez que a gente fala de gosto, a gente está falando de algo que nos dá prazer, né? Sabe, um prazer do paladar, um prazer do olfato, um prazer visual. Então, há uma recompensa, sabe, interessante ali para o nosso espírito, né? Para a nossa alma, em exercícios de gosto. E quanto mais a gente amplia a nossa percepção, novas possibilidades de prazer aparecem, né? Então, ampliar a nossa forma de percepção é ampliar também a nossa capacidade de sentir prazer, sabe? Isso às vezes tem um custo, porque quando a gente complexifica a nossa capacidade de sentir prazer, talvez prazeres que a gente sentia antes já não nos movimentem tanto. Mas educar o gosto é para dar uma motivação para as pessoas, né, ampliar sua capacidade de percepção. Eu diria isso, né? Pensem que ampliar nossa percepção é também descobrir prazeres novos. E pensando um pouco no foco do nosso programa, que é a proposta do Ouse Saber, o que seria um ousar saber em relação ao gosto, professor Gerson? Andrei, Tatiel, querido Alisson e todo mundo que ouve a gente, há uma relação muito intensa entre isso, entre ousar saber e qualificar o nosso gosto, ou qualificar os exercícios de gosto. O primeiro desafio é a gente ter abertura de espírito, como sugere o próprio Ouse Saber, para ampliar, né, as nossas percepções. Quer dizer, enriquece a alma quando a gente decide, por exemplo, eu quero entender melhor a arte. Isso significa que eu tenho que sair do campo do senso comum até, sabe? Não gosto de arte como Marcel Duchamp, porque é só pegar um vaso sanitário e mandar para a exposição.
Eu gosto mesmo é de, sei lá, de Leonardo da Vinci, que aí sim tinha técnica perfeita. Então, tudo que se fez na história humana no século XX parece que não presta, né? Então, isso é pobreza de referência, sabe? O século, para a produção artística moderna e contemporânea, não é só o vaso sanitário. Tem uma riqueza de sensações, assim, de belezas e de feiuras também, esperando para ser descoberto. Então, o primeiro desafio é a gente abrir o nosso espírito para novas percepções. Isso vai qualificar o jeito como a gente enxerga as coisas e vai devolver prazer. Porque essas novas descobertas trazem prazer por serem novas descobertas e porque os nossos sentidos vão se adaptando a essas novas etapas e eles mesmos nos recompensam com novos prazeres. Eu fico muito confortável para responder essa pergunta, porque talvez se em muitas oportunidades ousar saber significa dor, sabe? Significa enfrentar as nossas próprias contradições, ou as contradições sociais. Tem uma dor aí, mas também tem muito prazer envolvido, sabe? Tem muita recompensa. Um gosto melhorado é um gosto que sabe melhor sentir prazer. Então, para encerrar o episódio de hoje, vamos lançar a seguinte pergunta. O quanto eu ando transformando minhas percepções sobre o mundo e ampliando minhas referências culturais? Muito obrigado, professor, pela participação. Obrigado, gente. Até a próxima. Já fica o convite para uma próxima. Obrigado, professor Gerson, e até o próximo episódio. Valeu, gente. Até a próxima.